Estão a ver, vou aqui a rolar, terceira, 2000 rotações, tranquilamente, ela não vai bater, vai aqui impecável. Vou-lhe dar gás. Companheiros, bem-vindos ao canal, mais uma vez com o apoio da linha Way. Hoje temos a Honda NC 750X. Contamos com motor bicilíndrico em paralelo, 4 tempos, 8 válvulas, 745 cm3. De potência máxima temos 59 cavalos às 6.750 RPM. E de binário ou de torque, como queiram chamar, temos 69 Nm às 4.750 RPM. A travagem está mais uma vez a cargo da Nissin e à frente temos um disco ondulado de 320 mm. E atrás o disco ondulado é de 240 mm. A suspensão à frente é uma forquilha telescópica da Showa. Atrás temos amortecedor monochoque e braço oscilante para o link. Tenho que sublinhar que temos ajuste na pré-carga de mola. O pneu da frente é um 120/70, roda 17. Atrás também temos roda 17 e é um 160/60. Alguns de vocês não sabem, mas para meterem combustível nesta máquina é através aqui do banco do pendura. Estão a ver? O depósito tem uma capacidade para 14,1 litros e o consumo estimado pela marca são 3,5 litros a cada 100 km. Aqui à frente tem um porta-bagagens, ou o chamado Metin. Abrem, têm espaço para pôr um capacete integral, para porem uma mochila, para porem um fato de chuva, aquilo que quiserem. O peso em ordem de marcha são 214 kg. Se fosse a versão DCT teria 224 kg, portanto mais 10. A altura do banco ao solo são 80 cm ou 800 mm. Eu tenho 1,80 m e estão a ver pés completamente assentes no chão. E sem mais demoras, vamos para test ride. Ora, então vamos lá ao test ride, companheiros. Vamos ligar aqui a ignição. Este cheque muito rápido do display da Honda NC 750X. Vamos lá, isto que é uma pressa. Companheiros, eu estava doido, estava desejoso de experimentar esta máquina. Nunca andei numa NC. Start. Epa, olha o som. Deixa lá ir aqui de volta, como já é habitual. Mostrar aqui o escape. Pá, aqui um design muito engraçado. Vamos dar aqui um gás. Ter aqui a mala para trás para só ver melhor. Muito curtido este sonzinho, muito curtido. Maravilha. Este também é um motor. Ela partilha com o motor, pelo menos da XADV, não é? Vamos lá isto, devagarinho, para a gente não derrapar aqui na terra. Vamos aqui em modo standard. Isto tem 4 modos, acho eu. Portanto, tem o Rain. Deixa-me lá ir aqui aos modos. Portanto, está em standard. Tem o Sport. Não é aqui, é aqui. Tem o User, que podem configurar. O Rain, olha, vamos agora em Rain, que é aquele mais softzinho. Onde o controle de tração vai intervir mais, não é? Sim, porque esta máquina tem controle de tração, companheiros. Tem controle de tração. Que pena tenho eu da minha não ter controle de tração. Esta tem. Isto é uma máquina muito amiga da primeira vez. Lá estou eu, já não é a primeira vez que eu digo isto, mas de facto epá, é uma máquina muito amigável do gajo que se senta aqui pela primeira vez. Sentes-te logo em casa. Posição muito baixa, ou posição, a distância do banco ao solo muito baixa, 800 mm, o que te dá logo uma confiança incrível. Epá, e depois tudo muito intuitivo mesmo. Epá, já para vos descrever, enquanto estamos aqui já parados, portanto aqui o corta-corrente e o start, deste lado basicamente é isto, travão da frente, ok? Que é regulável. Deste lado, embreagem
não é regulável, mas é deslizante, portanto evita que nas reduções bruscas de caixa que bloqueies a roda de trás. Vamos lá andar. Olha que engraçado. Estou aqui a notar uma coisa que já vos explico o que é. Já vos explico. Deixa-me só passar aqui, continuar já a descrever aqui os comandos dos punhos. Portanto, aqui vão ter máximos, médios, o passo fazem assim para baixo, a famosa buzina, pisca direita, desfaz ao centro, pisca esquerda, desfaz ao centro. Portanto, este é o modo que é para poderem navegar aqui nos menus, ou seja, aqui neste momento está selecionado o modo de potência. Para alterar o modo de potência, se eu selecionar para aqui, estão a ver, tem aqui o odómetro. Vou descer aqui uma mudança porque ele já está a bater aqui um bocadinho. Aí, olha, vamos com atenção porque estes semáforos estão intermitentes. Muita atenção aos semáforos intermitentes. Pá, passar sempre com muita cautela. Ok, companheiros? Está hoje aqui uma ventania que vou-vos contar. Portanto, estava-vos a continuar a dizer, selecionei aqui, neste caso tem o odómetro. Se eu continuar a navegar, aqui tem a trip A. Se eu continuar a navegar, trip B, navegando ainda, isto provavelmente é o trip F, não sei se será, se não, portanto, ou seja, quando a moto entra na reserva, dará os quilómetros que já percorreram em reserva, mas não tenho a certeza. Alguns de vocês que tenham alguma informação melhor do que eu, por favor, corrijam aí nos comentários. Today, a data, claro, 5/7/2024, portanto já sabem a que dia que eu gravei este vídeo. Não, 5/7 não pode ser, hoje já é dia 6. A data não está certa, companheiros, a data não está certa, porque eu gravo sempre ao sábado e, portanto, a data não está certa. Ontem é que foi dia 5. Aqui novamente o odómetro, ok? Se eu selecionar novamente o modo, portanto, 44 km de average, ok, deixa lá ver, o tempo em que se está a andar na trip A, o que se andou na trip A, aqui é o tempo que desde que eu arranquei com a moto, aqui será a voltagem da bateria, o consumo o consumo instantâneo, neste caso é o consumo instantâneo, ok? Está aqui a variar, é o consumo instantâneo. O consumo que ele está a fazer por cada 100 km está a fazer 3.8, portanto a marca anuncia 3.5, não anda lá longe. Esta máquina é uma máquina que faz consumos de facto muito baixos, 1,8 litros na trip A, deve ser desde que eu arranquei, eu venho muito devagarinho, portanto é o consumo que ela está a fazer. Sendo que, já continuando a descrever, portanto, aqui isto tem a mudança engrenada, aqui a velocidade a que vamos, aqui indicações das várias coisas que estão ativas no modo de potência, neste caso no Rain, aqui o conta-rotações, o fuel, o relógio, basicamente tem tudo. O display acho muito simples, não tem conectividade ao que me é dado a entender, mas tem cá tudo, Claro que com um look assim mais moderno ficaria melhor, mas basicamente, companheiros, às vezes queremos coisas muito visuais e depois não se vê em nada, não é? Pronto, mas fica sempre bem um display mais atual, sendo que este é, como vos digo, não tem aquele look que eu gostaria de ver, mas tem tudo. Vamos só ver como é que ela se mexe aqui no trânsito. Já agora, isto não é para fazerem, como já sabem, é só para eu testar aqui uma ida para o trabalho, porque isto é uma máquina muito dada a uso citadino. E o que eu vos queria explicar há bocado é que eu já percebi nos poucos quilómetros que fiz da linha Way até aqui, muito poucos, portanto vocês vão ver as minhas sensações a cores e ao vivo, como sempre, que eu gosto de testar a máquina, como sabem, com vocês a perceberem as minhas sensações. Epá, à primeira vez que eu as tenho, mas uma coisa que já notei nos poucos quilómetros que fiz até aqui
é que a relação de caixa é, ou seja, entre a primeira e a terceira é uma relação de caixa curta, portanto, uso citadino ali, relações curtas, para tu poderes te safar bem no trânsito. Sendo que de quarta até sexta tem uma relação mais longa, o que dará para viagens, fazeres uma viagem tranquilamente, deixando rolar as mudanças sem o motor ir em esforço, percebem? Porque às vezes esgotamos logo de primeira à sexta, vamos sempre a esgotá-las todas, chegamos a sexta e pronto, a partir daí é que às vezes pode ser uma sexta longa. Neste caso, esta caixa, tanto nesta manual como na caixa DCT, está escalonada de forma da primeira à terceira ser uma caixa curta e da quarta à sexta ser uma caixa longa. Eu já tinha lido isto, portanto, e tive logo curiosidade em perceber, quando vim da linha Way até aqui, se de facto isso se verificava. E posso-vos dizer, companheiros, a informação que vem no site da Honda é corretíssima, porque isso passa-se. Isso passa-se, companheiros. Ela no trânsito, como podem ver, safa-se aqui lindamente, lindamente mesmo, lindamente. Portanto, uma moto muito indicada para vocês irem para o trabalho, e depois usufruírem assim ao fim de semana de umas belas passeatas com o seu companheiro, com o vosso companheiro ou a vossa companheira, porque o banco de trás, eu já reparei que isto aqui é de facto muito molinho, muito molinho. Esta máquina é campeã de vendas, companheiros. Claro que hoje em dia já existe muito mais máquinas dentro desta categoria do que havia há uns anos atrás, e há cá equacionar sempre essas opções, não é? Como é óbvio, devem testar tudo, devem ir, por exemplo, ali à linha Way testar esta máquina e sentirem com o vosso feeling como é que ela se porta convosco, porque uma coisa é verem aqui o test ride, outra é depois serem vocês também a testarem, porque cada pessoa terá a sua sensação pessoal e isso é importantíssimo. Portanto, liguem para a linha Way, ali em Alcabidez, falem ou com o Rui, ou com o Arthur, ou com o Paulo e marquem um test ride. Muito obrigado mais uma vez, linha Way, pela vossa disponibilidade, a vossa amabilidade, o vosso companheirismo. Vocês são de facto um espetáculo, um espetáculo. Mas estava-vos a dizer, esta máquina é campeã de vendas, é uma máquina que já deu origem inclusive a clubes, não é? Temos os NCXistas do Norte, um grande abraço para todos vocês, em especial para o Nuno, o grande faça você mesmo, motovlog, não deixem de visitar o canal do Nuno. O Nuno inclusive agora tem uma rubrica muito gira com a mulher dele, a Lila, em que fazem uma deslocação de moto e depois estão a fazer passadiços. Neste caso têm feito muitos no Norte, acredito que eles comecem a fazer também noutras zonas, que é o walk qualquer coisa. E é muito giro porque eles no fundo mostram-nos os passadiços com toda aquela habilidade que o Nuno tem de meter o drone no ar, e mostrar-vos a perspectiva toda daquilo. O Nuno tem editado muito bem, a evolução do Nuno é notória, faz vídeos mas muito fixes, muito bem editados, e no fundo incentiva-vos a fazerem também viagens destas, trajetos destes com os vossos companheiros ou as vossas companheiras, para usufruírem deste Portugal que é maravilhoso, maravilhoso. E um grande abraço mais uma vez para os NCXistas do Norte, que, pronto, conheço mais alguns, e é a malta daqueles que eu conheço, 5 estrelas, 5 estrelas. Uma das razões porque esta máquina é muito amiga da primeira vez, de te sentares e sentires-te logo em casa, também é o seu centro de gravidade muito baixo. Embora ela pese 214 kg, nada de extraordinário, não é? A versão DCT, portanto, pesa mais 10 kg, 224,
Aproveito para dizer também que a versão DCT, creio eu que é mais cara, 1000 euros, mas digo-vos uma coisa, 1000 euros por uma caixa DCT vale cada cêntimo. Sou super fã de caixas DCT, adoro, adoro, é uma facilidade incrível andares com uma caixa DCT. Portanto, uma máquina muito amiga também, sobretudo, de quem começa a ter o primeiro contacto com máquinas mais robustas, mais nesta casa dos 700. Portanto, é uma máquina excelente para iniciarem esta gama mais alta, porque lá está, transmite-vos muita confiança. Neste caso a Honda são normalmente sempre máquinas muito intuitivas, vocês sentam-se, percebem logo o que é que está aqui. Portanto, é uma boa categoria de entrada, sendo que também tem a versão de 35 kW. Ora, eu vou dar já aqui um gás antes de testar a travagem para passar este. Vou aqui em terceira, em modo rain. Companheiros, o que é engraçado é que existe sempre aquela ideia, está de facto muito vento, provavelmente não se ouve aqui, mas está de facto muito vento. Mas existe sempre aquela ideia que as NC são máquinas assim mais mortiças. Companheiros, isto em rain tem um disparo bem valente, bem valente, bem valente. Isto para uma máquina com 59 cavalos, nunca se esqueçam que isto tem 69 Nm. Portanto, vais em baixas, tem um disparo muito considerável mesmo. Ora, vamos pôr isto aqui em sexta. Ela em sexta bate um bocadinho, bate aqui um bocadinho, em sexta vai aqui nas 2000 rotações, note que ela vai bater um bocadinho, mas é para testarmos a travagem, ok, companheiros? Vamos já testar o travão da frente. Ora, vamos a isto. Epá, trava mesmo muito bem, pá. Porra, ninguém diria que isto tem só um disco. Epá, isto trava mesmo muito bem. Porra. 320 mm, tem o disco da frente, só um disco, e trava de facto muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Vamos ao travão de trás, mesma situação, vou meter aqui nos 60 km/h em sexta, de facto, note que ela vai bater um bocadinho. Vamos ao travão de trás. Epá, este Nissin da Honda, enfim, até deixei ir na moto abaixo, companheiros. Muito boa travagem, tanto à frente como atrás. À frente nunca diria, se não soubesse, que tem só um disco à frente. Atrás trava de facto muito bem, 240 mm, o disco de trás não é dos maiores, mas trava de facto muito bem. Não sei se a câmera vai pingada, se não, espero que não haja aqui crise, o facto dela apanhar aqui um bocadinho de chuva, porque para meter o microfone eu tenho aqui a portinha aberta, espero que não se estrague nada. Deixa eu ver se vai a gravar. Aparentemente vai tudo bem, portanto, travagem aprovadíssima. Vamos mudar isto para o modo standard. O user não vamos fazer testes com o user, porque, como eu já tenho dito, epá, a Honda, os técnicos da Honda conhecem de certeza muito melhor esta máquina do que eu, e têm isto bem calibrado de certeza, isto é aqui a tal zona de areia. Vamos com muita atenção, muito cuidado, porque pá, já não gosto de andar com areia, com máquina emprestada, já sabem como é que é. Eu até vou aqui de perna aberta. Não, olha, ela está a andar muito bem aqui por cima. Bem, a areia está durinha, olha, muito bem. Eu até já estava a meter os pés mais para baixo, se não fosse a ver azar, mas passou aqui muito bem. Ora, vou dar aqui um gás em standard. Vou experimentar lá mais à frente. Tive aqui pouco tempo para... por enquanto, para mim, está igual ao Rain. O disparo foi igual. Claro que no Rain o controle de tração será muito mais interventivo,
E este tem aquele sistema da onda, o controle de tração, que eles chamam HS, acho eu, HSCT. Eu acho que é este o nome, se não for, é qualquer coisa assim parecido, mas no fundo tem a ver com o controle de tração. A areia aqui já está mais limpa, mas nunca fiando, já sabem, nunca arrisquem, companheiros, não arrisquem. Dizem que não arrisca, quem não arrisca não petisca, mas não é para estas situações em que vão andar de moto, está bem, companheiros? Não arrisquem e tenham sempre uma condução muito segura, com muita segurança. Vamos entrar aqui já na zona das curvas. Olha, aproveito para vos dizer que esta suspensão vai de facto a filtrar muito bem mesmo, muito bem mesmo. Isto não tem suspensão invertida à frente, mas vai aqui a filtrar, que é uma maravilha. Ora, aqui saltou um bocadinho, um ajustezinho um bocadinho maior, mas tu sentes que é aquele firme com qualidade, ok? Deixa-me lá limpar aqui a viseira. Isto de facto está aqui a molhar um bocado, a ver se eu não tenho chatices com a câmera. Aqui o para-brisas, não é regulável, está aqui, é assim para o mais baixo, não sei como é que ele se comportaria aí em velocidade mais elevada, em termos de proteção aerodinâmica, mas de facto, não vos posso dizer, até agora vai-se a portar aqui lindamente, não tenho tido crise absolutamente nenhuma. A única crise tem sido mesmo aqui a chuva, que não dava jeito absolutamente nenhum. Ora, vamos lá reduzir para a terceira aqui em modo standard. Vou aqui devagarinho, até para dar espaço ali ao carro da frente. Estão a ver, vou aqui a rolar. Terceira, 2000 rotações, tranquilamente, ela não vai bater, vai aqui impecável. Vou-lhe dar gás. Dispara bem, companheiros, dispara bem. As curvas estão molhadas, eu não quero aqui entrar muito depressa. Dispara bem. Quem diz que isto é uma máquina mortiça, eu não sei como é que era o motor antigo, se tinha estes 69 Nm, mas de facto, isto é às 4750, acho eu, ou 275, já não sei. Mas dispara mesmo muito bem, muito agradável. Falta-nos o modo Sport, estamos já ali mais em cima, é lá a curvar, mexe-se bem, lá está a centro de gravidade baixo, olha para a manobrabilidade disto, olha para isto, só com as pernas, muito fixe, muito agradável. Visibilidade de espelhos, incrível, vê-se mesmo muito bem. Posição do guiador, ótimo. Deixa-me lá ver isto em pé. O porreiro, braço um bocado mais posticado, mas vai-se bem, tranquilinho. Claro que com estes pneus não me arriscaria a ir para a terra, são pneus de touring, mas se fosse assim um estradão muito lisinho, se calhar metia lá a máquina, mas é sempre um risco, não é? Eu tenho receio que esteja mais chuva lá para cima, mas vamos ver, vamos tentar. Se houver muita chuva, eu também paro um bocadinho a gravação e volto a gravar lá mais à frente. Agora não resisto a fazer estas curvas, porque eu adoro estas curvas, embora elas estejam molhadas. Eu devia de levar, era aqui o Rain com o controle de tração, mas não. Vamos já mudar isto para Sport. Ok, já está em Sport, que é para lhe darmos aí um gás. Vamos lá ver isto. Em Sport notas logo diferença, meu. É lá, que é isto, Que é isto, meu? Que grande a diferença, de standard para Sport.
Isto é throttle by wire, portanto o acelerador há uma sensibilidade incrível, incrível. E notei logo no rodar do acelerador que havia aqui uma diferença muito grande. Está aqui em terceira, vamos acabar de fazer a curva e dar-lhe. Porra! Companheiros, digo-vos uma coisa, mas digo-vos mesmo, eu acho que nesta motinha andava sempre em Sport. Isto é um gozo do caraças, que é isto, não? Porra! Esta é daquelas que notas mesmo a diferença, notas mesmo a diferença. Muito agradado com isto, digo-vos já aqui para dar já aqui um bocado de spoiler. Ora, vamos lá a considerações finais, eu depois dou ali mais um gazito em Sport, mas vamos lá a considerações finais desta máquina. Coisas que eu menos gosto e coisas que me agradam bastante. Olha, para já agrada-me bastante eu vou abrir aqui um bocadinho a viseira do capacete, que está a ficar embaciado, não tem pin lock e está a ficar embaciado. Vamos a fatores que me agradam. Agrada-me muito o consumo desta moto. É uma moto que consome de facto pouco. Isto para uma moto do dia a dia, olha, está mesmo muito vento, eu vou fechar. Para uma moto do dia a dia, companheiros, é um consumo bem agradável para uma máquina com o porte destas e com o desempenho desta máquina, ok? Começo logo por aí. Outra coisa que me agrada é a resposta deste motor. Estava à espera de um motor mais mortiço e de facto de mortiço não tem nada. Se calhar as antigas teriam, eram as 700, não é? Este motor 750, responde mesmo muito bem, muito bem. Não como uma de uma Touring desportiva, não é? Mas, com o binário que tem, dispara perfeitamente bem, ok? E dá para irem a rolar, eu vou aqui a rolar, perfeitamente impecável. Agrada-me também o facto de ter aquela caixa curta de primeira até terceira, porque realmente em ambientes de para-arranca e andares ali no meio do trânsito dá um jeitaço. Caixas curtas, espacidade, ótimo. E depois ter o facto de ter aquela caixa longa para, no fundo, andarem na cidade, andarem nas viagens, aquela caixa longa de quarta até sexta, para se poderem mexer tranquilamente, rolarem tranquilamente em viagens. Isto hoje deve estar aqui muito molhado mesmo, Isto não sei se é boa ideia vir para aqui. Já se vê. Vamos lá ver. Eu nem me posso inclinar aqui muito bem nestas curvas que tanto gosto, porque tenho receio que isto é uma máquina emprestada. Não sei se isto tem para aqui óleo ou assim uma cena, e eu não me está mesmo a apetecer ir ao charco nisto. Continuando, coisas que me agradam bastante, agrada-me muito o design desta moto. A moto é muito bonita, mas muito bonito. Depois o conforto, é uma máquina muito confortável, e a segurança que ela transmite é incrível. Uma máquina que transmite de facto muita segurança mesmo. Não me agrada não vir já com o USB instalado de origem. Tudo bem, não deve ser uma coisa cara, deve ser para aí uns 45 euros, penso eu, meterem aqui um USB, porque de facto esta máquina não tem conectividade, é outra das coisas, poderei dizer que não me agrada, porque hoje em dia quase tudo tem conectividade, e a Honda tem displays tão giros, aqueles, inclusive dão o turn by turn, tem aquela conectividade do Honda Road Sync. Se calhar já merecia porem aqui o Honda Road Sync também, e até porque o display depois fica mais visual, e tens aqui acabas por ter o GPS. Aqui nesta máquina, como não tens essa conectividade, não tens o GPS, dava jeito de teres aqui uma tomada USB para prenderes aqui o teu smartphone com o teu mapa, não é? E hoje em dia
os mapas são de uma utilidade incrível. Pá, pronto, já sabem, há radares por todo lado, aquelas coisas que andamos sempre com o Waze aqui metido, não é? Pois é o normal, é o normal. E até para vos avisar quando há carros parados na via, quando há obras, quando há perigo à frente, quando há trânsito intenso. O GPS hoje em dia é super indispensável, ok? Portanto, serão as coisas que me poderão agradar menos, coisas que terão que ter em consideração quando adquirirem uma máquina destas, é olharem também para a concorrência, perceberem se existe máquinas concorrentes a esta, se vale a pena em termos de preço-qualidade e em termos, sobretudo, daquilo que eu me farto de referir com estas marcas premium, é se, sobretudo, depois numa retoma ou quando queres vender a máquina, às vezes estas máquinas premium, às vezes é quase sempre, estas máquinas premium são muito mais fáceis de vender, como é óbvio. Também custam mais no valor, normalmente, não serão em todos os casos, mas custam mais normalmente do que o valor daquelas que são as marcas emergentes, mas também mais tarde, quando querem vender, o valor às vezes também é outro, não é? É mesmo assim a lei do mercado. Não estou a dizer que têm mais ou menos qualidade que as marcas emergentes, só estou aqui a referir factos que acho que é importante referir para que tenham sempre em consideração quando adquirem uma máquina. Mas há uma coisa que se chama paixão, que é o experimentarem uma máquina e sentirem que é a máquina para vocês. Às vezes até uma paixão junta com a razão, porque percebem que é uma máquina que serve aquela utilidade que vocês querem dar e ao mesmo tempo apaixona-vos. Acontece muitas vezes, portanto tenham sempre em consideração na hora de escolherem uma máquina. Pronto, o teste já vai longo, inclusive está aqui a chover, e hoje nem dou ali umas curvas finais. Eu disse que dava aí um teste de aceleração em Sport. Companheiros, acho que já serviu aquilo que eu fiz ali atrás. Isto de facto está a cair uma cacimba muito grande e eu também não quero estragar aqui o material. Portanto, só falta a despedida do costume. Sejam felizes, porque isto é do caraço. Grande abraço, companheiros.